Olá, me chamo Janine Vitória Carvalho Vasconcelos. Eu curso Pedagogia na Faculdade Unicelv. Estou apresentando agora meu primeiro projeto de estágio curricular obrigatório dentro da área da educação infantil. A área de concentração escolhida foi metodologia de ensino e a temática desse projeto é higiene, saúde e cuidados com o corpo na educação infantil. A justificativa deste trabalho foi justamente para aprimorar e qualificar o meu trabalho quanto profissional, para que eu encontre, pelas pesquisas desse projeto, caminhos, estratégias, meios diferentes para entregar para essa criança um ensino-aprendizagem de qualidade. Quanto à temática desse trabalho, a justificativa foi justamente por ser um assunto dentro das diretrizes da BNCC e também ser um tema que percorre a vida toda dessa criança, todas as fases dessa criança. Um assunto abordado principalmente com eficácia, trabalhado desde o princípio, que é na educação infantil. O meu estágio ele foi desenvolvido numa turma de crianças pequenas, de 4 a 5 anos, e o objetivo de aprendizagem para essas crianças foi justamente criar hábitos de higiene, a fim de elas aprimorarem a autoconfiança, desenvolverem autoestima, para que elas tenham uma boa relação com a aparência, com o seu corpo, para que elas entendam o seu corpo melhor, porque nós trabalhamos isso durante as aulas, durante a regência. E dentro desse objetivo, entrou outro objetivo que está dentro das diretrizes da BNCC, que é justamente a motora, desenvolver habilidades manuais, porque durante o estágio, conforme o plano de aula, tiveram algumas atividades que tinham esse requisito de coordenação motora fina, coordenação motora ampla, e as crianças desenvolveram esse objetivo. Durante o semestre, eu estudei bastante sobre metodologias de ensino. Antes mesmo de escolher a temática desse trabalho, eu estudei bastante. Eu encontrei, durante as minhas pesquisas, 2 metodologias de ensinos que despertou um interesse para aplicar durante as minhas práticas no estágio, que foi a metodologia de ensino tradicional, onde o professor é o principal mediador de ensino, e a metodologia construtivista. Essa metodologia, ela promove a autonomia da criança. Então, nós levantamos, no caso do meu plano de aula, eu levantei uma temática, uma abordagem partindo dos conhecimentos das crianças. Então, as crianças, durante essa metodologia, quando ela foi aplicada, ela foi a principal fonte de extração de conhecimento para dar andamento naquilo que nós estávamos aprendendo. Para fundamentar bem do que eu estou falando, eu trouxe para vocês uma autora com uma citação. Essa citação está dentro de um artigo. Esse artigo foi realizado por algumas pedagogas que aplicam e têm esse hábito com seus alunos dentro da educação infantil, esses hábitos de higiene pessoal. E uma das autoras, ela cita dizendo que a escola representa um ambiente ideal para se desenvolver programas da promoção e educação em saúde de amplo alcance e repercussão. Sendo assim, a escola exerce uma grande influência sobre seus alunos nas etapas informativas. Diante do que essa autora diz, nós, como futuros pedagogos, e quem está assistindo se tem já conhecimento da área, nós entendemos que o professor ele deve tratar dentro da educação infantil esse tema com muita relevância. Por quê? Porque, como já foi dito, esse tema ele é abordado e percorrido durante toda a vida e todas as fases da vida desse aluno. Então, o professor precisa tratar esse assunto com seriedade, por justamente ele estar também dentro das diretrizes de ensino da BNCC. Tratar esse assunto com seriedade, com relevância, trazendo metodologias diferentes, como a minha proposta de estágio, que foi a metodologia tradicional e a construtivista, trazendo essas metodologias ou outras que o profissional se identifica, a fim de quê? De entregar um conhecimento, entregar uma proposta de ensino para a criança qualificada, uma proposta que tenha um resultado positivo. As propostas de ensino pedagógicas durante o meu estágio foram as seguintes.
No primeiro dia de aula, nós iniciamos com uma roda de conversa, onde me apresentei oficialmente para eles, já que eles me conheciam, porque eu estava na sala um pouco ali, observando durante a minha observação. Então, eles me conheciam, entre aspas, mas não oficialmente. Então, durante essa roda de conversa, me apresentei, falei o motivo por que eu estava ali, qual seria o assunto que nós iríamos aprender durante aquela semana, expliquei para eles. Levantei a temática, né, higiene, saúde, cuidados com o corpo, a importância desses hábitos de higiene. E ali nós discutimos sobre esse assunto, levantei essa temática e esperei o retorno deles. Como eu já conhecia a turma durante a minha observação, e também por ser o local do meu trabalho, não trabalho, né, com essa turma, mas é uma turma que eu estou habituada. Porque eu sou auxiliar de sala da turma ao lado. Enfim, aí eu me apresentei oficialmente para as crianças, nós conversamos sobre o assunto e apliquei a metodologia de ensino construtivista, que é onde promove autonomia para a criança. Então, eu abordei o assunto, levantei essa temática e esperei o retorno dessas crianças. Como eu conheço que é uma turma muito bem aplicada, uma turma que se espera de um retorno dela, uma turma que interage com o professor, com uma professora regente da sala, então já esperava esse retorno. E foi um retorno muito positivo. Durante a nossa conversa, as crianças falaram o que acham do assunto, falaram que conhecem do assunto, os itens de higiene que conhecem, os itens que não conhecem, se na escola eles tinham esse hábito ou se não tinham. E foi relatado que eles um tempo atrás tinham, mas agora tinham parado de escovar os dentes, por exemplo, como um aluno falou. Tinham parado não tinham o hábito de lavar as mãos antes das refeições. E eles demonstraram uma certa expectativa para essa semana, né? Para a semana que foi a aplicação do projeto, do estágio. Apresentaram entusiasmo e ansiedade. Por ser uma turma que, como a professora regente já tinha me falado, uma turma muito participativa. Logo após, aconteceu uma contação de história sobre o livro Xeré, o Jacaré de Chulé. As crianças gostaram muito, interagiram com o livro e comentaram bastante sobre a aula daquele dia. No dia seguinte, eu percebi que as crianças estavam agitadas, porque a aula seguinte seria a minha regência e a anterior tinha sido educação física, então eles estavam agitados, ansiosos e pediram para mim para que a aula fosse fora da sala de aula. Conversei com a professora regente, ela autorizou, então nós fomos para o jardim do colégio. E ali, já que era uma aula com musicalização, então casou bem o combinado das crianças com a proposta do meu plano de aula. Essa foi uma atividade que deu um retorno muito positivo. Durante a aplicação, eu pude notar que uns colegas iam corrigindo outros colegas quando eles não colocavam o item correto de higiene no lugar correto do corpo humano. Uns iam corrigindo os outros, então eu tive um resultado muito positivo quanto à minha proposta e alcancei com toda certeza o objetivo da atividade. Pude também ter uma consciência que as crianças já estavam com conhecimento prévio, que as crianças já estavam obtendo informação por meio dos métodos de ensino que eu utilizei, que foi tradicional e construtivista. Então, eu vi que as crianças já não estavam leigas no assunto, mas sim já tinham um conhecimento durante toda a regência ali, né, que foi o terceiro dia essa atividade. Durante a minha observação, antes mesmo de escolher a temática desse projeto, eu percebi poucas problemáticas que poderiam impedir ou dificultar o ensino e aprendizagem quanto à saúde e higiene. Uma das problemáticas encontradas foi que as crianças elas não tinham o hábito de higiene básico, elas não tinham, dentro da rotina da sala de aula, elas não tinham o hábito de higiene. Por exemplo, as crianças elas não tinham o hábito de lavar as mãos antes das refeições. Então, durante a observação, eu notei que quando era abordado que as crianças teriam que ir para o refeitório, para a refeição, não havia uma ligação direta que preciso lavar as minhas mãos, ou após o almoço, não tinha uma ligação direta
com preciso escovar os meus dentes. Dentro dessa problemática, eu trouxe uma proposta para a professora e também para o meu estágio, que foi introduzir o assunto higiene na sala de aula. Onde eu abordei de forma lúdica esse assunto, trouxe, como foi explicado, brincadeiras, musicalização, contação de história, teatro, para que não só eu introduzisse, mas sim a escola e a professora trazesse como temática para abordagem na sala de aula esse assunto, de forma lúdica, de forma informal, para que as crianças entendessem que não era um assunto chato, que higiene não era uma obrigação, mas também poderia ser um momento de satisfação, um momento de interação com a professora e também com os colegas. Outra problemática que foi encontrada durante a minha observação foi que as crianças não tinham o hábito de higiene, como falado anteriormente. Durante a minha semana de observação, as crianças escovaram os dentes apenas 2 vezes. E durante essa escovação, ou melhor, antes dessa escovação, a professora auxiliar da sala entregava a escova de dente já com a pasta. Então, as crianças não tinham contato com uma pasta de dente, com esses itens de higiene. Não tinham contato com o sabão, não sabia que, esse aqui, não foi apresentado, isso aqui é um sabão, ele serve para lavar as mãos. Então, eu observava que faltava o estímulo da autonomia para as crianças. Faltava da professora auxiliar e também da professora regente estimular e apresentar esses itens de higiene para as crianças, que foi uma proposta do meu estágio, que foi apresentar para as crianças de forma lúdica esses itens de higiene, onde as crianças conheceram pasta de dente, as suas funções, a sua finalidade, a finalidade da escova de dente, como deve ser escovado os dentes, como nós removemos, as causas da mal escovação. Nós aprendemos a causa da mal escovação e também os malefícios que a não higienização da boca com o teatro do Joãozinho, que não escovava os dentes direito, que não tinha esse hábito e obteve o quê? Cárie. Então, as crianças aprenderam por meio das atividades propostas no plano de aula. Lembrando que essas propostas de ensino, proposta pedagógica, não foi somente para o meu estágio. Eu apresentei essas propostas também para a professora regente, para a professora auxiliar, para que elas dessem continuidade nesse trabalho. Vivências do estágio. Eu citei alguns itens aqui, algumas palavras-chave que despertou durante o meu estágio, que foi a comunicação, desafio, habilidade, afetividade, insegurança e compromisso. Eu trabalho na área da educação há alguns anos, mas sempre como professora auxiliar. Então, eu não tinha o contato direto com o plano de aula, o contato direto com a regência, a responsabilidade de ser uma professora regente. Então, com toda certeza, me gerou sim insegurança, mas que logo foi tirado com a afetividade das crianças, por ser uma sala muito bem receptiva, uma sala com crianças carinhosas, com crianças atenciosas, com crianças que te escutem, que tenham uma escuta ativa. Essa insegurança logo foi embora durante a minha observação. Foi despertado também um desafio de propor uma atividade bacana, uma atividade com uma verdadeira eficiência, uma atividade que dê um retorno não somente para o meu trabalho aqui, mas que dê um retorno na sala de aula para a professora regente. Também tive que desenvolver habilidades. Durante o estágio, acredito que quem fez já o estágio acredita que tu não tem a habilidade, tu não tem um jogo de cintura para lidar com situações. Mas quando tu pega o ritmo da sala, da rotina das crianças, tu desenvolve as habilidades que aprende durante as aulas com a professora Bruna. E com toda certeza também o compromisso. Nós, por exemplo, eu que sou professora auxiliar, eu não tenho esse compromisso de todos os dias apresentar um plano de aula, né? Ter uma proposta de ensino. E com a regência, tu tem que chegar na sala preparada,
tanto para o sim das crianças como para o não. O não, entre aspas, com toda certeza. O não que eu diria é com ter um plano B para que, caso no dia as crianças não estejam participativas, as crianças não estejam interagindo, mas tem um plano B para isso. As referências utilizadas nesse trabalho foram muitas referências que estão no projeto de estágio, no paper do estágio. Algumas delas estão aqui, então foi um trabalho muito bem fundamentado, um trabalho onde eu pesquisei bastante sobre o assunto. E termino a minha apresentação com uma fala do Paulo Freire, onde diz: a criança pensa agindo concretamente sobre os objetos. Concluo a minha apresentação agradecendo a professora Bruna, agradecendo a quem assistiu até aqui, pela oportunidade de aprender mais, de desenvolver mais, de despertar mais interesse. E agradeço quem assistiu. Obrigada!